Nesse vídeo, eu quero demonstrar mais algumas funcionalidades do Crop Tool aqui no Photoshop. Eu quero falar especificamente sobre uma coisa que se chama Aspect Ratio, ou seja, a proporção entre largura e altura de uma imagem. Só que antes disso, eu queria revisitar mais uma vez essa imagem sobre a qual a gente já trabalhou um pouco alguns momentos atrás, para mostrar algumas idiosincrasias dessa ferramenta que permite que a gente imbique um horizonte torto como esse para o lado correto, ok? Eu venho aqui no Crop Tool, Shortcut C, e a história é a seguinte: se eu clico nesse cara aqui no Straighten, clico, arrasto, encontro a direção correta e solto. Quando eu faço isso e corrijo essa imagem, automaticamente o Photoshop toma o cuidado de preservar a parte de dentro do canvas, ou seja, ele empurra esse cara aqui para dentro para que tudo que aparece como transparência permaneça aqui do lado de fora. Esse intervalo aqui que surge quando eu giro a imagem fica para lá desse cara, e se eu aceitar essa transformação, esse sujeito fica aqui. Eu vou desfazer aquilo que eu acabei de fazer com Ctrl Z para mostrar uma outra coisa. Se eu fizer esse mesmo procedimento com o Ruler Tool, ou seja, se eu vier aqui nessa janela, selecionar a régua, clicar e arrastar sobre esse cara aqui, encontrar a região que eu pretendo consertar e clicar aqui em Straight Layer. Quando eu faço isso, o Photoshop gira esse cara, mas ele não tem o mesmo cuidado com essas margens aqui. Eu vou precisar, de algum jeito, corrigir esse cara. Para fazer isso, eu posso fazer do jeito que se faz usualmente, Crop Tool, mas eu quero fazer isso de um outro jeito para demonstrar uma outra coisa. Tem algumas opções aqui nessa janela que se referem à proporção da imagem, ou seja, a maneira pela qual eu posso manter fixa uma certa combinação entre largura e altura. Por exemplo, se eu seleciono esse cara aqui, obrigatoriamente essa imagem vai ser sempre um quadrado. Eu estou falando de proporções, não de tamanho. Esse cara pode ter 10 por 10 pixels, 100 por 100 pixels ou 1000 por 1000 pixels. O que interessa é que as dimensões sejam sempre 1 para 1. Eu posso diminuir esse cara, aumentar esse cara, eu posso manusear qualquer um dos handles, mas quando eu faço isso, obrigatoriamente eu mantenho a dimensão da proporção que eu acabei de escolher. Eu posso escolher várias proporções. As que estão aqui, por exemplo, 4:5, ou, por exemplo, 5:7, ou 2:3, ou 16:9. Eu vou retornar para esse cara aqui em 2:3, vou aumentar um pouco esse sujeito porque ele ficou meio pequeno, e o que eu queria demonstrar é exatamente isso que acabou acontecendo agora de maneira meio casual. Se eu empurro esse cara para cá, nesse caso para a esquerda, esse sujeito altera a ordem das dimensões, e se eu arrasto esse cara para cá, para a direita, ele volta a essa proporção aqui. Se eu quiser fazer a mesma coisa através desse sujeito aqui, basta eu clicar nessa seta que esse cara aqui vai e volta. Se por alguma razão no meio do caminho eu me cansar dessa proporção, eu clico nesse cara aqui e eu volto a ter a possibilidade de transformar esse sujeito aqui do jeito que eu quiser. Mas eu não quero fazer isso, eu quero manter de uma certa maneira essa proporção para indicar o seguinte: eu quero poder mostrar o fato de que a qualquer momento, caso eu fique cansado dessas opções aqui, eu posso voltar para a proporção original, ou seja, a proporção da imagem, e mais interessante ainda, caso eu invente uma outra proporção qualquer, como por exemplo 11
por 7. É possível inserir esses valores aqui, automaticamente o Photoshop me obedece do jeito que eu quero, e caso essa seja uma proporção que eu use sistematicamente, eu posso vir aqui e salvar um novo preset. Eu clico aqui, dou um nome para esse cara, pode ser esse ou qualquer outro, e clico OK para salvar esse sujeito. Eu não quero salvar esse sujeito, então por isso eu vou cancelar esse cara aqui. Ok. Eu vou então voltar para esse cara aqui, 2x3, clicar nesse cara aqui para manter esse sujeito aqui em 3x2, aumentar o tamanho desse cara aqui, inserir esse sujeito aqui nesse ponto, dá OK, e quando eu faço isso eu tenho uma imagem cortada do jeito que eu quero. Eu cometi um erro aqui, que é manter essa opção de deletar os pixels selecionados, o que nunca é bom. Mas, para o bem ou para o mal, eu demonstrei como é que a gente pode explorar essas ferramentas do Aspect Ratio aqui no Photoshop.